eu parei de gravar. Só que eu parei não porque eu decidi parar de gravar e porque eu quis assim. Foram várias circunstâncias que foram acontecendo que foram me frustrando a um ponto de eu, quando eu percebi, eu já não estava mais gravando, não estava mais postando e simplesmente tinha parado tudo. Só que é algo que eu gosto muito de fazer, eu acho super prazeroso, eu tenho um sonho de ter o canal no YouTube, porque eu acho muito legal a gente poder influenciar alguém de uma maneira positiva, ensinar algo do nosso dia a dia, mesmo que seja algo simples, poder trazer isso para a realidade de alguém, sabe? Ser uma inspiração positiva na vida de alguém, não só de uma mulher adulta, de uma família, mas de crianças também, porque quando eu estava começando a gravar, né, eu já tenho alguns vídeos, eu acho que eu gravei uns 6, 5, por aí. Além da minha filha chegar da escola e querer assistir esses vídeos, as priminhas dela, minhas priminhas pequenas, elas também gostavam de assistir. E isso me motivou quando eu soube disso. Porque, cara, eu pensei, nossa, como é legal, porque é uma maneira da gente influenciar de uma maneira positiva. É um modo da gente influenciar a vida de uma criança, de uma adolescente, de alguém que está formando os princípios, o caráter, de uma maneira positiva, porque hoje em dia a gente sabe que tem grandes influências negativas vindas do mundo para essas pessoas, para essas crianças, principalmente. E, enfim, eu acho que eu fugi um pouco do foco, né? E uma das principais coisas é a falta de memória no celular. Gente, toda vez que eu gravava, toda vez que eu estava começando a gravar ou que eu estava no meio de uma gravação, simplesmente parava de gravar porque não tinha mais memória no meu celular. Meu marido até comprou para mim um daqueles HD externos, sabe? Mas eu não sei se eu sou uma negação real com tecnologia. Eu já tenho dificuldade de passar para o notebook, porque eu não tenho MacBook, então tipo tenho que usar, eu acho que como é o nome? Não é a nuvem, iCloud? Não sei, mas eu abri. E aí para passar, demorava muito, e aí para passar pro HD, gente, não deu certo. Resumindo, né? E aí eu não conseguia passar direito as coisas. Além disso, eu perdia muito os vídeos. Por exemplo, quando isso acontecia, eu apagava vídeo, eu apagava foto, eu apagava aplicativo, várias coisas para liberar espaço para eu conseguir continuar gravando. Às vezes eu conseguia voltar a gravar e eu gravava tipo um tantinho assim. Outras vezes eu não conseguia voltar a gravar. E aí o que eu precisava fazer? Resetar o celular. E eu resetava. Só que daí eu perdia tudo que eu já tinha feito, tipo, em torno de uma semana. Perdia tudo aquilo. E nisso, eu me frustrava ainda mais e deixava de fazer. Por quê? Porque aquele tempo que eu tinha separado para gravar, já tinha passado. Eu não conseguia, tipo assim, já tinha outras coisas para eu fazer. A cuidar da casa, ou a filha que acordou, porque eu tenho 2 filhas. A Serena, de 5 anos, e a Aurora, de 1 ano e meio. 1 ano e 3 meses, por aí. E simplesmente não dá, né? Ainda mais com a Aurora, que é uma neném ainda, demanda muita atenção, e ela tá numa fase, gente, de ficar grudada o tempo inteiro. Então, assim, se não dava para gravar naquela hora, dificilmente eu conseguia gravar em outro momento, só quando ela dormisse de novo e tivesse tudo ok. Porque por mais que a mais velha, ela, né, já é mais independente, querendo ou não, ainda sim demanda atenção. Eu preciso, né, preparar uma comida, dependendo do horário que for, enfim. Quem é mãe aqui vai me entender. E quem é dona de casa também vai me entender, porque é um trabalho sem fim. Mas foram essas circunstâncias que foram acontecendo e foram me frustrando e me faziam parar naquele momento e parar também depois, porque daí eu não conseguia gravar depois, eu perdia tudo, eu já ficava irritada, já desistia daquele vídeo, aí tentava um outro assunto e acontecia a mesma coisa e era meio que um ciclo sem fim, sabe? E isso me fazia não ter constância, porque eu não conseguia gravar, não conseguia editar direito, demorava para eu conseguir editar, porque, né, por conta da demanda de tudo, e eu não conseguia me organizar, porque não é só isso, é a falta de organização também. Eu não tinha conseguido criar ainda. Peraí. Achei que ela tinha acordado. Eu não sei. Ela pegou a babá eletrônica. Eu acredito que foi ela que pegou, porque geralmente quando alguma coisa some aqui em casa, é porque ela pegou e colocou em algum lugar. E aí eu tô sem a babá eletrônica aqui.
Então eu tenho que ficar atenta, porque ela tá dormindo agora lá no quarto dela. Por eu gostar muito de gravar, por eu achar que realmente há um propósito nisso, eu quero continuar. Eu decidi que eu não vou deixar essas circunstâncias me pararem de novo, porque vão haver, né? Pode ser que acabe a memória durante esse vídeo, tomara que não. Deus abençoe que não. Mas pode acontecer. Pode acontecer da Aurora acordar, em algum momento ela vai acordar, e pode ser que eu não tenha terminado de gravar esse vídeo, ou sei lá, alguma coisa, e eu precise parar. Mas eu não quero deixar de continuar gravando, deixar de editar ele, deixar de finalizar esse vídeo e colocar, postar no ar. Eu quero muito que esse vídeo dê certo e que você esteja assistindo esse vídeo através do canal do YouTube, que dê certo, sabe? Que chegue em alguém e que possa inspirar alguém a voltar novamente ou a recomeçar, ou a começar de fato, né? Porque, cara, eu realmente vejo um grande propósito, porque se você tem algo bom aí dentro de você, você pode passar isso através de um vídeo no YouTube. Tem alguém que precisa disso, que precisa ouvir isso que você tem para dizer, sabe? Por mais que seja uma única pessoa, mas tem alguém. Existem tantas coisas, tantas pessoas no mundo, maneiras diferentes de pensar, de conduzir alguma coisa, de ensinar algo. Gente, eu acho assim que tem espaço para todo mundo, sabe? E que todo mundo tem algo para ensinar, que todo mundo tem algo para aprender, porque ninguém é perfeito, né? E com tudo, né, que eu preciso fazer, não só cuidar das meninas, mas cuidar da casa. E cuidar da casa, gente, parece assim muito amplo e talvez até rápido, mas é tudo. É roupas do marido, roupa das crianças, minhas roupas, para lavar, para dobrar, para guardar, comida para fazer, né? As refeições para se fazer, a casa para manter limpa, organizada. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de bagunça e por vezes o meu quarto fica uma bagunça porque eu tenho mania de às vezes tumultuar tudo aqui, ou então outros cômodos também. E gente, parece que a nossa cabeça, eu não sei você, mas a minha cabeça, ela fica meio assim, perde a clareza sobre as coisas, parece que fica bagunçada também, sabe? E é necessário, eu sinto necessidade de manter tudo organizado, manter tudo limpo, é tão bom. Ai, fica um ambiente tão gostoso da gente ficar, e é isso, a gente tem que manter, tem muita coisa para fazer. Eu não tô conseguindo ter uma rotina de cuidado comigo mesma, de treino, de academia, de caminhar antes da Aurora, quando a Serena tinha uns 4 anos, não lembro agora exatamente, eu acordava às 5 da manhã, eu vestia minha roupa de treino e ia ou pra academia ou eu ia pra rua. Eu ia da rua aqui até o Parque Ayrton Senna, quem é de Campo Grande vai saber. E aí eu chegava lá e tentava correr. Cara, e era tão gostoso aquela sensação, aquela endorfina boa, sabe? Muito bom. E quando veio a gestação, eu tive também que ficar de repouso, porque eu tive descolamento na placenta. Descolamento, é de placenta que fala? Não lembro. Mas tive descolamento e aí eu tive que ficar de repouso, da Serena também foi assim. Mas, além disso, tipo assim, eu ficava super desanimada e até hoje, gente, eu não consegui voltar. São cerca de 2 anos praticamente, sem conseguir treinar direito, e eu gosto muito disso, eu sinto muita falta disso. Só que hoje, por eu estar todo esse tempo parada, eu não sinto vontade. Eu não me sinto animada, empolgada, com vontade de levantar e falar, eu vou fazer um treino hoje. Antes eu fazia até aqui em casa. Eu treinava em casa, botava o vídeo no YouTube, bota aí Olena. Ela faz treinos de calistenia, treinos com peso do próprio corpo e são muito bons. A minha coxa ficava tipo ardida, assim, inchada, de muito bom que é o treino dela. E aí eu fazia aqui em casa. Gente, eu era animadíssima para fazer essas coisas. E eu sei que a gente não pode esperar estar animada para fazer isso. A gente tem que ter a disciplina. Bom, eu escolhi treinar, então eu vou treinar. Se eu tiver ou não vontade, eu vou treinar. Só que na prática, gente, não é tão assim, né? Exige um pouco mais da gente. Eu ainda não decidi isso, né? Então tudo bem, quero voltar com uma coisa de cada vez. A minha prioridade agora no momento é os treinos, ó. É os vídeos aqui no YouTube, é algo que eu gosto muito de fazer, que eu vejo um grande propósito nisso,
e eu quero voltar a fazer. Mas, depois, eu também tenho que falar com meu marido, porque aqui em casa é só um carro, né? E essa é outra coisa que me desanima um pouco. Mas eu tenho que conciliar com ele para eu conseguir voltar a treinar. Porque daí eu pego o carro, vou pra academia, enfim. Mas eu também pretendo, quando voltar às aulas na semana que vem, voltar a caminhar. Não que seja lá no parque, pelo menos na rua aqui reto, que foi assim que eu comecei. E depois ir aumentando, né, a distância. E como eu falei, eu vejo um grande propósito nos vídeos. Eu sou cristã, apaixonada por Cristo, aprendendo cada vez mais sobre Ele. Não sei tudo, mas sim, eu gostaria de trazer alguma coisa para cá, sabe? Trazer reflexões, trazer uma meditação, né, sobre um devocional que eu fizer em um dia, ou o ensinamento da célula. Eu faço célula de criança, né, e é muito gostoso, gente, é muito prazeroso. É legal, sabe? As crianças fazem perguntas, elas realmente ficam interessadas, elas ficam envolvidas com as histórias, é muito legal. Eu acho muito prazeroso poder ensinar, sabe? Poder trazer algo tão importante, tão essencial para essas crianças. E é tão gratificante quando a gente vê esse retorno, quando a gente vê que elas estão interessadas, que perguntam, que querem saber mais. Esses dias, uma delas de 11 anos, eu não vou citar nomes aqui, mas ela me perguntou como que ela poderia jejuar, como que ela pode fazer isso. E aí eu expliquei, né, de acordo com a idade dela, a gente não ensina a jejuar ainda, mas porque eu sempre falo isso na célula. Não é algo que eu ensino, que é uma pauta a se falar, mas quando entra no assunto, eu sempre comento, né? Essa semana, gente, por exemplo, eu tô jejuando. Por que a gente jejua? Pra gente fortalecer o espírito, pra gente enfraquecer a nossa carne, as vontades da nossa carne, fortalecer mais o espírito, se aproximar mais de Deus, crescer em intimidade com Ele. E aí eu sempre comento, sempre, vira e mexe assim, uma vez ou outra, chega no assunto, e eu sempre comento sobre isso e sobre várias coisas. E foi isso que eu falei pra ela, olha, você pode começar com um propósito, que é mais suave para você vai aprendendo, depois você vai evoluindo, né? Mas você pode começar, por exemplo, por um propósito de açúcar, porque açúcar é algo que a gente gosta muito, que a gente come, consome, quando a gente quer um conforto, a gente tá cansado, eu vou descansar meu dia, eu vou pegar um docinho, vou pegar um chocolate. O açúcar, ele traz um conforto imediato. E quando isso acontece, a gente tá alimentando a nossa carne, trazendo um conforto para a nossa carne. Então é uma maneira da gente tirar esse conforto da carne, para fortalecer o nosso espírito. Todo momento, quando você está em um propósito, quando você está em um jejum, você deve estar em oração, voltada para o Senhor, né? Falando com Ele, orando, meditando na palavra dele, em um versículo, colocando louvor mais vezes. Então, assim, você tem um momento, um período ali durante o seu jejum, o seu propósito, dedicada a estar mais presente com o Senhor. E aí eu fui explicando para ela, né? Não é sobre isso o vídeo, né? Gente, vocês veem o quanto que a gente pode trazer através de um vídeo no canal? E isso eu alcancei ali, dentro da célula, onde eu tenho 6 crianças na minha célula, por enquanto, né? Em nome de Jesus, ela irá se multiplicar. Mas aqui no YouTube a gente consegue atingir muitas e muitas pessoas, e crianças, e adolescentes, e adultos, e mães, e famílias, sabe? Assim, dependendo do seu público, né? Dependendo de quem você quer atingir. Eu acredito que isso tem sim um grande potencial. Nossa, meu chá já tá frio, frio, frio. E outro modo de pensar e olhar para o canal do YouTube, para os vídeos, é o fato de você registrar os momentos. Como eu comentei, a minha filha, quando chegava da escola, na época que eu estava gravando, ela chegava e queria ver já os vídeos. Ela falava, mãe, você gravou hoje? Você postou? Eu quero assistir. E aí, às vezes, ela assistia o mesmo vídeo quando chegava da escola, porque ela queria ficar lá assistindo, sabe, vendo tudo de novo, porque ela achava legal. E eu percebi que isso é uma maneira legal de registrar. Hoje em dia a gente tem as fotos, né? E é uma coisa que eu já quero fazer desde um tempo e acabei não fazendo ainda. Revelar não se fala mais. E eu quero imprimir as fotos físicas, colocar num álbum, acho muito legal. E os vídeos são muito mais poderosos, né? São momentos a gente ouve a voz, a gente vê o movimento,
da pessoa, e é muito legal. E eu fico pensando, se as minhas filhas, né, se a minha filha, a mais velha, gosta de estar assistindo, gosta de estar vendo, imagina quando ela já estiver velha, velha não, né, quando eu tiver velha, vó, e a minha filha já tiver os filhos dela, a família dela, e eu sentar com os meus netinhos e netinhas assistindo os vídeos. Cara, vai ser muito legal. Serão momentos, assim, bem gostosos, eu tenho certeza. E pensando em tudo isso, eu cansei de deixar essas circunstâncias que me fizeram parar durante um tempo, me pararem novamente. Eu não quero deixar que isso aconteça de novo, sabe? E eu quero escolher continuar, escolher fazer isso acontecer de verdade. E eu quero poder estar registrando todos esses momentos, compartilhando algo aqui, acrescentando na vida de alguém. Eu acho muito massa, eu adoro assistir vlogs. Tem uma mulher que se chama Fernanda Cordioli. Gente, eu sou apaixonada em assistir os vídeos dela. São vlogs, assim, dentro do apartamento dela, às vezes ela viaja. E foi a partir dos vídeos dela em que eu tive vontade de gravar vlogs, porque era muito prazeroso. E a minha filha adora assistir junto comigo. Assim, mãe, coloca aquele vídeo da mulher que a gente gosta. E eu já sei que é o dela. Você gosta, assim, de organização, não tem como não gostar, gente, do vídeo dela. Porque é aquela vibe estética gostosa, sabe, clean. Eu curto muito. Enfim, tudo branquinho, tudo clarinho. Ai, meu sonho, gente, ter uma cozinha do mármore branco. Então é isso. Cara, não é possível que só eu não tenha memória suficiente no celular para gravar vídeo e se frustre com isso, porque olha, isso me tirava do sério, gente. Eu ficava muito, assim, não sei se irritada a palavra, mas eu ficava muito chateada, muito chateada. Poxa, eu tava ali, sabe, envolvida, gravando e tal, e de repente parava e eu não conseguia voltar, era frustrante. Mas é sobre voltar, é sobre você decidir, escolher, tomar a decisão de seguir adiante, sabe? Tomar a decisão de continuar. Se algo tá querendo te travar, não dê bola, sabe? Eu não vou mais parar, em nome de Jesus, porque eu sei que tem um propósito aqui. O Senhor já falou, outra coisa também, o Senhor já falou muito comigo, em vários momentos de oração, devocional, até mesmo através de uma irmã na igreja, para eu abrir a minha boca e falar sobre a palavra dele, né? Falar sobre o que ele faz na minha vida, sobre o que ele vem conversando comigo, em meditações e orações. E eu acho isso muito bom. Só que, por muitas vezes, eu não me sinto preparada, sabe? Porque, querendo ou não, eu tenho um ano e meio de convertida. E às vezes eu não me sinto apta, boa o suficiente para estar falando sobre a palavra dele. Mas eu também entendo que isso são setas do inimigo na minha mente, né? Querendo me travar, querendo me parar, porque se eu tenho experiências com ele, isso já é um testemunho. Então, eu quero trazer isso também, eu quero trazer vlogs, eu quero trazer reflexões, vídeos de várias coisas, porque assim, muitos aqui falam que você tem que ter um nicho, que você tem que ter um assunto específico para você falar, mas eu já não penso assim, porque a vida, eu sei que para você crescer rápido, se você tiver um nicho específico, sim, você vai crescer mais rápido. Por exemplo, fazendo receitas, faça uma semana inteira só de receitas, ou um mês inteiro só de receitas, e depois você vai expandindo para outro nicho. É muito mais rápido o seu crescimento, com toda certeza. Mas você pode sim fazer sobre a sua vida, sabe? Compartilhar momentos, compartilhar sua rotina na sua casa, compartilhar sua maternidade, os seus ensinos, a educação dos seus filhos, tudo que você vive, viagem de vez em quando. Eu acredito muito nesse tipo de conteúdo, sabe? E é o tipo de conteúdo que eu quero trazer aqui. Essa semana mesmo, a gente vai no Paraguai sexta-feira. E eu quero levar vocês comigo, sabe? Eu quero gravar tudo, compartilhar um pouco de tudo. Eu vi que não tem vídeos aqui no YouTube sobre compras de, sabe assim, no setor infantil, como eu vou levar a Serena junto com a gente, eu acho que vai ser bem divertido estar com ela, sabe? E vai ser legal fazer um vídeo também, trazendo vocês junto comigo. Quero também fazer um dia na célula, compartilhando um pouco do ensino, porque acho que isso pode inspirar de alguma forma, né? Bom,
é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que isso tenha inspirado você a recomeçar também, ou a começar, de fato, aqui um canal no YouTube. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você, e eu te espero no próximo vídeo.